Olha só, um vídeo totalmente diferente, sem nenhum tipo de preparo, sem cenário, sem luz, sem roteiro. Hoje é já virou, né? Dia 22 de fevereiro de 2022. Ó, 222, é um sinal. Agora são 2 da manhã e eu tava ali com uma insônia e tal, e me veio um pensamento que eu quero passar para vocês. Se ajudar pelo menos uma pessoa, talvez seja isso que eu esteja fazendo aqui. Talvez tenha uma pessoa que está sentindo ou sentiu essa coisa que eu vou contar aqui, que é um relato familiar, que é muito comum, acontece com muita gente, e espero poder ajudar, nem que seja uma pessoa. Vamos lá. O início dessa história toda, todo mundo sabe, eu sou um storyteller, sou apaixonado por storytelling, então nas minhas palestras, cursos, sempre tem uma história envolvida. Aconteceu em meados ali da década de 60, quando meu avô, por parte de pai, o Antônio, que infelizmente eu não cheguei a conhecer, ele era carpinteiro, dizem que um carpinteiro de mão cheia, e certa vez ele fez uma caixinha de madeira, e essa caixinha ficou guardada lá. E meu pai era novo na época, meu pai é de 45, então 45 para a década de 60 ali, tinha uns 20 anos mais ou menos, 65 ali, uns 20 anos de idade, 18 anos de idade, querendo conquistar o mundo, e meu avô ainda não estava com muito recurso financeiro. E ele vivia reclamando disso pelos cantos, pela casa. Meu pai via sempre meu avô reclamando com a minha avó, dona Edmunda. Essa eu tive o prazer de conhecer por um pouquinho de tempo. E meu avô ficava, caramba, queria ter mais dinheiro para dar uma educação melhor para os meus filhos, para dar uma casa melhor, para poder comprar uns móveis novos e uma comida mais legal aqui para eles. Enfim, todo dia, uma vez a cada semana, meu pai pegava essa história assim. E meu pai sempre foi muito bom com as palavras. Ele fez uma carta. E a carta, um resumo da carta foi o seguinte: olha, pai, você é um grande pai, uma pessoa honrada, uma pessoa do bem, ensinou pra gente uma boa índole, você está sempre presente, sempre dá o que a gente precisa, que é a sua presença, a sua alegria, você trabalha, a gente está se dando bem, aos poucos as coisas vão chegar no lugar, então o mais importante é você saber que você é um pai amoroso, um pai com uma índole, uma retidão, você é uma pessoa que ensina pra gente fazer o bem, e que eu tenho muito orgulho de ser seu filho, não se preocupe com essa parte financeira que uma hora vai dar certo, e por aí. O enredo da carta era esse. Ponto. Vamos fazer um salto temporal agora e vamos lá para meados da década de 80. Olha só, meu avô já tinha falecido, eu sou de 76, né? Então meu avô faleceu antes, a gente morava em Sete Lagoas e meu pai, João, estava passando por um momento de dificuldade financeira, tinha saído de Três Marias de um modo não muito interessante, por causa de política, ele acabou sendo, entre aspas, escorraçado da cidade, mas isso é outra história. Teve que vender uma casa lá às pressas, muito barata, inclusive para o meu tio Izar, casado com minha tia Zélia, irmã da minha mãe. Enfim, e estava refazendo a vida em Sete Lagoas. Na época ele estava trabalhando numa imobiliária chamada JA Imóveis, que ainda tem até hoje, acredito que ainda tem até hoje, do Álvaro, que era muito amigo do meu pai na época, e eu, criança, vendo aquilo ali tudo. A gente morava num apartamento na Antônio Olinto, um apartamento pequeno ali, em frente tinha uma escola chamada Toquinha, atrás eu via a linha do trem, onde a gente ia numa pracinha ali, tinha uma Maria Fumaça abandonada não, como um museu, né, que não funcionava mais, a gente subia na Maria Fumaça e tal. Era um apartamento de 2 quartos, pequenininho, conjugado com outro apartamento ao lado, e tinha uma porta de vidro que eu sempre vivia quebrando
e era eu, o Alex, meu irmão, na época era só eu e o Alex, e a gente disputava assim, quem vai contar para o pai que a gente quebrou aquele vidro. Um dia eu quebrei um vidro lustre da sala e o Alex quebrou o vidro da garagem e a gente trocou e acabou que o castigo pior foi para mim, enfim. São histórias que acontecem na minha infância. E meu pai vivia reclamando pelos cantos, vivia falando que queria ter. E eu lembro disso, meu pai falando que queria ter uma condição melhor, queria trocar de carro, queria dar uma condição melhor pra gente, morar num lugar melhor, que a gente pudesse ter um estudo melhor, um estudo em escola particular e não em escola pública e tudo mais, e por aí vai. De repente, a minha mãe, ela levanta 3 horas da manhã e meu pai acordou para ver o que estava acontecendo, achou que ela tinha tomado uma água, estava demorando muito, foi lá ver. Aí entra um parêntese, a minha família é toda ligada à doutrina espírita, doutrina kardecista. E se você acredita ou não, eu respeito todas as crenças, todas as pessoas, então isso é só um parênteses. Isso foi uma coisa que aconteceu na minha casa, vindo de 2 pessoas muito especiais, meu pai e minha mãe, então não tem como renegar isso, porque eu ouvi essa história da boca deles. Minha mãe, infelizmente, já falecida, mas meu pai ainda me conta essa história. E meu pai foi na sala e viu minha mãe parada, olhando assim para o nada, e minha mãe fala para meu pai assim, olha, o senhor Antônio falou que está com muita saudade do meu torresmo. Meu pai já estudava a doutrina espírita desde os 18, 17 anos de idade, então meu pai tinha mais de 20 anos assim, de leitura, então ele entendeu a situação. Então ele ficou ali fazendo alguns questionamentos. Tá, e como é que ele está? Ele não se assustou com a situação, ele entendeu e deixou aquela coisa rolar, aquela interação rolar. E aí, ó, o senhor Antônio falou que está com muita saudade do meu torresmo e mandou um recado para você que é o seguinte, falou que aí na terra meu filho é doutor, mas aqui de cima ele não sabe nada, porque meu pai formou em direito. E pediu para você ligar para Aparecida, que é a minha tia, irmã do meu pai, e pegar uma caixinha de madeira e disparar amanhã cedo pelo correio. Isso era um domingo, então na segunda-feira logo de manhã pelo Sedex na época, né, o correio, para chegar rápido. Detalhe maior, não teve mais detalhes, foi esse. Meu pai ficou... E ele falou, inclusive, falou, ó, lá na casa da Aparecida tem um guarda-roupa no quartinho, nesse quartinho tem uns colchões velhos lá, uns cobertores velhos, lá embaixo tem uma caixinha de madeira que ela tem que pegar, não tem que abrir, pegar essa caixinha e mandar para você aí o quanto antes possível. Esse foi o recado. Aí acabou o transe, né? Acabou aquele momento da minha mãe, ela sentia muita dor de cabeça quando isso acontecia com ela, então meu pai explicou para ela o que tinha acontecido e tal, e os dois foram dormir, e no outro dia cedo meu pai ligou para minha tia e falou, ó, vai lá em tal lugar assim, assado, vê se tem uma caixinha de madeira, se tiver, manda para mim. Minha tia ligou e falou, tem. Falou, não abre, manda para mim. Falei, tá bom, ela foi pro correio e mandou. Na época demorava um pouco o correio, mas passado aí 1, 2 dias, 2, 3 dias, né? Não tinha um Sedex 10, né? Mas chegou. Quando chega lá em casa, dentro da caixinha era a carta que o meu pai, João, havia escrito para o meu avô Antônio. As mesmas palavras que o meu próprio pai precisava ouvir naquele momento. Aí meu pai se debulhou em lágrimas, mostrou para minha mãe, ela ficou também assim assustada. E ele entendeu, virou a chave para essa questão financeira do modo negativo que ele estava olhando. E as coisas aí, desde então, caminharam melhor assim para nossa família, no sentido do meu pai ter um emprego bom, de ter uma condição de sustentar a gente. Minha mãe sempre trabalhou e as coisas rumaram para um caminho mais prósperos para a gente nesse sentido. Mas por que eu estou falando essa história toda para vocês? A vida, a gente aprende isso. Não é que você não tem que ligar para o lado financeiro, não é que você tem que desdenhar essa parte, ficar aí no ócio a vida inteira que vai estar... Não é isso não. Mas dê o valor
para a questão financeira na medida certa. A gente está aqui, nesse plano aqui de passagem. A gente está aqui, sei lá, 60 anos, 70 anos, 80 anos. Imagina o que é isso diante de uma eternidade. Dentro da minha crença, a gente tem mais coisa por aí. E mesmo se você tem outra crença, você vai para o céu ou vai para o inferno, né? Não sei. Mas tem mais coisa, né? Você não morre e acabou. Na minha concepção, né? Eu respeito quem pensa diferente. Mas imagina você gastar o tempo seu aqui, preocupado, perseguindo algo, mas de uma maneira nociva, de uma maneira muito, sabe, acarretando aí, sei lá, um câncer, acarretando aí brigas familiares com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus irmãos. Por que você não muda essa energia? É importante sim, tem que trabalhar muito sim, tem que conquistar o dinheiro sim, é importante, mas tem que ser de uma energia diferente. Não pode ser essa energia de o dinheiro mandar em você. Tem que ser o contrário. Você tem que procurar uma forma, claro, honesta, né? Não precisa nem dizer isso, mas uma forma que você consiga fazer com que a coisa comece a fluir. Porém, você tem que curtir o caminho, curtir o trajeto, porque senão você corre o risco de estar num leito de hospital, estar no fim da vida, estar numa UTI, e as coisas que as pessoas mais falam na UTI é: cara, eu queria ter tido mais tempo com meu filho, queria ter falado eu te amo para minha esposa, queria ter ligado para meu pai mais vezes, queria ter estado mais presente na minha família. Pensa nisso. Se essa história bateu para você de alguma forma, seja para você, na sua família, aí no mesmo teto, ou até na sua família extensa, onde tem familiares como avós, tios, primos, amigos, sei lá, tem aquela pessoa que você sente que está angustiada em relação a isso, compartilha essa historinha para ele. É uma história real, aconteceu com a minha família. Eu espero que de algum modo possa ajustar uma chavinha aí para você continuar trabalhando firme, continuar prosperando, mas de um jeito mais leve e aí sim bem mais produtivo. Um abraço, até a próxima. É muito comum que tentem avaliar nossa vida através de números. Assim, salários, bônus, metas, resultados, fatias de mercado, são números que oferecemos a quem nos aborda para que possam avaliar se vivemos bem ou não. Outro dia mesmo alguém me perguntou: quanto ganha um professor da USP? Eu respondi com sinceridade e acanhamento, e imediatamente a pessoa, com cara constrangida, concluiu: com esse salário a vida não pode ser boa. Mas é claro que quando você chega em casa e se pergunta sobre como foi o dia, parece evidente que o dia terá valido apenas se você conseguiu rir, conseguiu ao menos sorrir. A vida valeu a pena pelos abraços, pelos apertos de mão, pelos gestos de carinho e por todas as boas sensações que você possa ter tido. Nada disso tem a ver com números. Nada disso se presta à quantificação.